assuntos. Eu falei... Vamos dar início à reunião de hoje. Nós convidamos a nossa professora Maria Aparecida Paceta, que vai nos fazer uma apresentação sobre uma atividade que ela está tendo aqui também, além da uroginecologia, na Faculdade de Medicina, numa disciplina optativa, que é coordenada pelo professor Emanuel Burdman, sobre mente, corpo e suas aplicações de uma maneira geral. Essa disciplina é tradicional, ela é uma disciplina optativa. Eu me lembro quando o professor Burdman nos procurou na comissão de graduação, apresentando essa disciplina. É uma disciplina que tem um apelo muito grande, tem uma participação importante sendo optativa, ela é voluntária, os alunos que a procuram, os alunos de graduação da faculdade. E vem crescendo muito essa área, e daí o Nilson e eu convidamos a professora Paceta para fazer essa apresentação. Eu já me desculpei, já conversei com o Nilson, eu vou ter que sair por causa do concurso, que nós estamos tendo também em paralelo, mas depois eu vou assistir. A Cris e a Giovana vão me colocar essa aula para eu ver depois, tá bom? Boa sorte, viu, Cida, por favor, e agradecemos de antemão já. Por favor. Eu que agradeço a oportunidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, inclusive de estar apresentando bases muito gerais das possibilidades da medicina mente-corpo, estados de saúde e doença e aplicações na prática clínica. Eu gostaria de dizer que eu sou afeita a práticas de atenção plena já faz bastante tempo. Nessa trajetória, acabei fazendo estou fazendo a terceira pós-graduação lato sensu na área, fiz a de medicina integrativa, fiz de cultivando o equilíbrio emocional e gestão emocional de pessoas também, que tem uma dupla certificação da Santa Bárbara University e do Einstein, e outras coisas afins. Então, a primeira coisa que a gente se pergunta é se essas práticas mente-corpo, elas têm impacto na melhora da qualidade de vida e se existem evidências. A resposta é sim. É importante também saber que a medicina mente-corpo, ela faz parte de um conjunto do que nós chamamos de medicina integrativa e práticas integrativas. E entre elas estão as técnicas ou as práticas mente-corpo. Nós sabemos que muitas evidências têm surgido e mostrando que fatores psicossociais, estados emocionais, comportamentais, principalmente o estresse, podem influenciar diretamente no estado fisiológico, no funcionamento do organismo como um todo, inclusive a nível biológico e molecular, e isso apresenta uma repercussão na saúde humana. Inúmeros periódicos de alto impacto têm se interessado pelo assunto de maneira crescente, digamos aí, nos últimos 20, 30 anos, mas nos últimos 10 anos, um crescimento bastante importante. Essas descobertas se embasam numa perspectiva biopsicossocial, que são os fundamentos da medicina mente-corpo. E aqui é importante que o que começou com uma abordagem meramente psicológica no século passado, passou a ter impactos importantes com o estudo do genoma humano na epigenética, mais modernamente, o desenvolvimento da psiconeuroimunologia, que começou na década de 50 e evoluiu, a endocrinologia entrando, respostas de relaxamento central e a teoria polivagal, que no início dos anos 80
foi lançada por Stephen Porges e ela vem se desenvolvendo até agora. A medicina mente-corpo engloba uma variedade de técnicas que foram desenvolvidas para auxiliar a capacidade da mente, mais em modular do que alterar as funções e sintomas sistêmicos. Então, ela compreende um conjunto de terapias que enfatizam o uso da mente ou cérebro em conjunto com o corpo para auxiliar o processo de cura. Cura num sentido amplo, não no padrão objetivo e subjetivo, mas melhorar também a qualidade de vida. Então, ela vai avaliar o paciente de uma forma mais ampla, tem uma visão sistêmica da saúde do paciente. Além do fisiológico, vai abordar sempre o emocional e o mental. A gente sabe que, historicamente, a mente sempre esteve presente e correlacionada com o estado de saúde. Nas medicinas tradicionais orientais, como medicina ayurvédica tradicional chinesa, já se fala isso há mais de 2000 anos. Ocorre que eles continuaram falando sobre isso e nunca desviaram a rota. E hoje muitos deles apresentam meios tecnológicos importantes e eles também se valeram da nossa separação, que foi lesiva num período, mas agora nós estamos resgatando esse processo. Então, no final das contas, todo mundo ganha. Hipócrates, já 400 anos antes de Cristo, falava que o tratamento só podia ocorrer se a gente observasse atitudes, influências ambientais, lógico que remédios naturais, porque não tinham muitos outros, aspectos morais no sentido do ético e espirituais não no sentido religioso. No Ocidente, nós todos aqui do Ocidente sofremos uma cisão muito grande entre o século XVI e XVII. Houve uma separação da dimensão espiritual e emocional do corpo físico com o aparecimento do Renascimento e Iluminismo. O principal, digamos assim, culpado ou salvador dessa situação conhecido foi o Descartes, e a gente já vai falar sobre isso. A gente pressupõe que um estado de saúde compreende o estado de equilíbrio. Um estado de equilíbrio pressupõe estado de harmonia, harmonia entre o corpo, a mente e o emocional. Dessa forma, nós temos uma boa qualidade de vida, saúde, digamos assim, bem-estar e felicidade. Quando nós perdemos esse equilíbrio, de uma maneira ou de outra, se instalam os processos patológicos. O corpo foi separado da mente, como a gente já falou, no Iluminismo. O principal representante por esse movimento, o líder, foi o Descartes, mas isso ocorreu por demandas político-religiosas, uma vez que a Igreja controlava a possibilidade de se poder ou não fazer estudo científico, dissecção anatômica, entre outras. E então entrava muito o aspecto religioso, que não se podia profanar um corpo, que não se podia pensar em determinadas coisas, e ele propôs, meio que junto com o movimento, essa mudança. Então, o corpo ficou com um método científico, matéria biológica, biomedicina, e a doença passou a ser encarada como uma perturbação química ou física, ponto. E se procurava aí encontrar solução para tudo. E as práticas filosóficas, religiosas, que entram à mente as emoções, foram consideradas imaterial e podiam ser ou continuar a ser regimentadas pelas normas e padrões éticos da religião vigente.
Então, isso fica muito difícil hoje, com o nosso conhecimento, explicar estresse, depressão, ansiedade apenas como uma perturbação química física. Então, esse resgate, esse reequilíbrio reuniu mente e corpo. E isso foi no começo do século passado. Então, a gente passou um tempo separando esses dois binômios importantíssimos, coisa que não aconteceu no Oriente. Então, em função disso, nós temos dois tipos de abordagem médicas. Um modelo organicista e mecanicista, que é a medicina baseada em evidências, que se baseiam em diretrizes e que é muito importante para diretrizes, para política pública de saúde, para você saber a melhor evidência de cada situação, mas isso leva um tempo. E muitas vezes a situação está ocorrendo e você ainda não tem as evidências suficientes. E essa é uma área nova que passou a existir com esse nome em 1996. O primeiro estudo surgiu no Canadá em começo de 75 e foi evoluindo. E tem a medicina centrada no paciente, que sempre existiu do ponto de vista oriental e que agrega valores físicos, mentais, emocionais e até espirituais não religiosos, por favor. Então, essa postura vitalista na medicina centrada do paciente, ela não é apenas organicista, porque modernamente, quando incorporada no Ocidente, ela também considera as evidências, mas sabe que a doença não é apenas uma invasão de agentes patogênicos e se sabe que o corpo é um instrumento desencadeador e receptor da ação. Então, práticas de atenção plena, meditação, exercícios, acupuntura, medicina de biorregulação e estilo de vida entram como algo complementar ao lado da terapêutica farmacológica, digamos assim. Então, a experiência clínica de muito tempo associada a grau de evidências científicas criou a medicina baseada em evidência e que, após esse conceito ter sido firmado, foi visto que a opinião do paciente é importante, eu creio que todos os senhores concordem com isso, e foi incorporado a esse conceito valores bioéticos, escolha e autonomia do paciente. E o que a gente diz hoje é que nós realizamos uma prática baseada em evidência. Quando nós falamos prática baseada, nós queremos dizer que o Conselho de Ética precisa dizer sim e que a opinião do paciente é sim respeitada e considerada. Então, passamos a praticar uma medicina baseada em inteligência. O que é importante a gente saber, e que é um pouco relegado a segundo plano, mas não deveriam, é que as emoções, e existem 8 primordiais básicas, independente de você chegar numa tribo que nunca teve contato com ninguém, ou aqui, ou em qualquer lugar, tem expressões básicas que são as mesmas, emoções básicas, e elas provocam respostas biológicas automáticas em milésimos de segundos, 100 a 200 milissegundos, o tempo todo, quer seja estímulo visual, auditivo, ambiental, e a resposta por cérebro, ao diferente do computador que é binária, é trinária, gosto, não gosto, é indiferente. Nós sempre estamos funcionando com gosto, não gosto e indiferente. E isso provoca reações antes da gente ter consciência dela, reações autonômicas. Então, é importante que nós percebamos e tenhamos consciência disso para procurar a situação de equilíbrio de novo. Ela sempre demanda um trabalho
para alguns um pouquinho menos complicado, para outros uma organização um pouquinho mais complexa, mas cada um precisa encontrar o seu. Em 2014, na Finlândia, avaliaram a descrição das emoções. Aqui em cima, os senhores estão vendo as 6 principais, mas embaixo também tem outras, das pessoas e sensação corporal. Foram 701 pessoas que descreveram e foram levadas a sentir ou relembrar emoções de raiva, medo, nojo, e em 70% das vezes essas descrições foram coincidentes. Então, eles mapearam essas emoções com repercussão corpórea, sendo que as para o vermelho são de alteração positiva, tipo calor, etc., e as azuladas, um tipo de anestesia. Então, a gente pode ver que na felicidade, comparado a outros estados, nós temos alguma reação biológica aí que pode não ser tão favorável para o nosso organismo. Então, nós temos o tempo todo reações automáticas e as voluntárias. Muitas vezes nós temos expressões ou atitudes corporais subsequentes a essa resposta automática que a gente nem percebe. Então, a gente fica meio que refém disso, dessas aferências de estímulos sensoriais. É possível a gente ter uma vantagem de ter um direcionamento voluntário da atenção. Isso não é suprimir, mas redirecionar voluntariamente essas emoções não positivas de uma maneira mais positiva? É sim, através de treinamentos de equilíbrio emocional, de atenção plena, de meditação, de yoga, de respiração e de compaixão. Compaixão é uma palavra que não entra muito na formação da faculdade de medicina, de modo geral, mas deveria entrar e parece que agora já está entrando. Com esses treinamentos, é possível que essas reações automáticas sejam percebidas rapidamente, nós redirecionemos voluntariamente de uma maneira mais saudável as nossas respostas. Isso faz parte do que a gente chama de autocuidado. Então, é preciso equilibrar as emoções. E já no começo da década de 20, no começo do século passado, se começou a falar isso. Então, Cannon mostrou a relação entre estresse e resposta neuroendócrina. Seeley, alguns anos após, discutiu os efeitos deletérios do estresse crônico sobre o corpo. E se nós rapidamente formos ver o estado evolutivo do cérebro, nós vamos ver que desde do nosso cérebro mais primitivo, esse aqui mais central, reptiliano, do lutar, fugir ou congelar, que é importante para a sobrevivência, a hora que passamos dos répteis para aves e mamíferos inferiores, houve o desenvolvimento do sistema límbico, então emoções, memória, sentimento e hábitos. Então nós fomos adquirindo uma nova camada até que houve a formação do neocórtex e principalmente nos humanos, nos pós-neandertal, o córtex pré-frontal, que aí nós temos linguagem, pensamento abstrato, ideia, conceitos, gosto pela arte, pela beleza. Então, as aferências do sistema nervoso ao sistema nervoso central sempre estão numa balança entre respostas automáticas de impulsos instintivos ou uma resposta racional elaborada. O que o cérebro pode decidir, entre aspas, conforme você vai conhecendo isso, você vai tendo uma resposta melhor.
para as emoções de medo, de sobrevivência, estímulo físico e ambiental. O que a gente sabe o que a gente sabe é que as rotas mais antigas têm mais estradas para as novas. Então, lógico que o estímulo de sobrevivência sempre é maior do que um outro num momento de emergência, de amorosidade ou de bem, o que eu vou fazer, vou respirar. Isso, mas você pode abrir novas estradas, porque tem a amígdala, que é o principal centro do perigo, 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 e ela tem uma rota, uma via bastante forte. Tanto é que em situações de emoção extrema, nosso cérebro pode ser sequestrado pela amígdala e a gente ter um período aí que nem sabe direito o que aconteceu, e a rota de decidir o que vai fazer é menor para acalmar a amígdala nas pessoas que não têm um treinamento. Ocorre que quando você começa a estimular essas aferências e eferências com práticas mente-corpo, você melhora a sua estradazinha e você fica com respostas mais rápidas. E é isso que nós propomos para uma série de disfunções. A teoria polivagal, ela mostra do que a gente já conhece, que nós temos dois sistemas, nós sabemos do simpático, do sistema nervoso autônomo, do simpático e parasimpático, nós sabemos que o sistema simpático ativado, ele vai fazer com que a gente decida por lutar ou fugir, ele é um sistema mais acelerador e, de modo geral, o sistema parasimpático é um sistema de maior relaxamento, de modo geral. O principal representante do sistema nervoso parasimpático para respostas, de modo geral, é o vago. Até um tempo atrás, se pensava que o vago, apesar da divisão, era apresentava sempre uma resposta autonômica e involuntária. Mas, na realidade, o vago, desconsiderem essa parte aqui de cima que é a seguir, o vago, ele tem uma porção dorsal e uma porção ventral. Essa porção ventral do vago, ela é supradiafragmática, está aqui. E ele é chamado de vago moderno inteligente, ele é associado com atenção, emoção, comunicação, é o nosso sistema de conexão social. Ele está diretamente ligado ao coração. Existe uma conexão muito estreita entre o sistema cardíaco e o controle do sistema nervoso central. No Brasil, a Sociedade Brasileira e fora de Cardiologia já tem um setor de medicina mente-corpo, eu acho que há 15 anos, e cada vez mais eles trabalham nisso, porque existe, inclusive, ativação de rotas para quem pratica determinadas atividades que melhoram o sistema de biorregulação do corpo. E nós temos o vago vegetativo, primitivo ou infradiafragmático, responsável por ativação passiva reflexa, nosso sistema de defesa passiva. Uma coisa importante é que, apesar do intestino estar infradiafragmático, existe uma conexão do ventral com ele também. Então, aquela coisa que fala o intestino segundo cérebro tem relação. O sistema nervoso simpático, nosso sistema de agressão. Então, essa teoria polivagal mostra que o nervo da divisão parasimpática, que é o vago, ele regula a homeostase, frequência cardíaca, motilidade gastrointestinal, sistema endócrino, exócrino, tudo, hepática e outras, mas ele está relacionado com um comando inteligente.
Então, aqui nós temos aquele cérebro trino, o mais novo, mais nobre, um pouquinho menos influente de modo geral, a não ser que você o desenvolva. E uma coisa interessante é que tanto a localização do nervo vago é assimétrico, com um viés maior à direita, como o nível de aferência é maior, 80% das fibras vagais são aferentes. As supradiafragmáticas, a maioria delas são mielinizadas. E aqui nós vemos a localização das eferentes. Mas, junto com o desenvolvimento, em 1990 e pouco, da teoria polivagal do Porges, ele foi estudando, evoluindo, e ele tem publicações até 2017, sendo que esse Smith e o Thayer e o Calça foram estudar mais a fundo e viram que esse modelo, que existe um modelo de integração neurovisceral. Então, existe uma presença de rede neural cerebral integrada a 8 níveis hierárquicos de resposta, que foi chamado como rede autônoma central, com métodos, práticas respiratórias, atenção plena, de novo, é possível autorregular relativamente esse sistema de maneira free, de graça. Se nós observarmos, quando nós inspiramos, quem está no comando, a maioria das vezes, é o sistema nervoso simpático. Quando nós expiramos voluntariamente, pausadamente, numa velocidade 50% mais longa que a inspiração, é o sistema parasimpático que assume. E se nós formos medir nosso pulso e fizermos uma experiência, eu convido vocês a fazerem isso depois. Inspirarem profundamente, lentamente, tipo, inspirar em 4 segundos, segurar 2 e soltar em 6 a 7, vocês vão ver que o seu pulso fica mais lento na expiração e mais rápido durante a inspiração, o que vem pós. É fácil comprovar isso. Bom, aqui nós já falamos. O que é importante de tudo isso? Importante é que um trabalho, o nervo vago passou a ter muita importância e muitos estudos, e foram desenvolvidas técnicas de estimulação do nervo vago. Esse trabalho, em maio de 2018, já utilizavam como que um marca-passo cardíaco para pacientes que apresentavam epilepsia resistente a drogas e depressões. Existem implantes há mais de 12 anos sendo aplicados. Só que eles viram que estas pessoas que tinham esses processos e tinham outras comorbidades melhoraram de processos reumáticos, de processos autoimunes, pacientes que entraram em sepse tiveram uma resposta melhor do que outros que não usavam, e eles começaram a observar que essa estimulação do vago com o marca-passo, o chip, melhorava o processo de artrite reumatoide, alguns casos de lesão pulmonar, diabetes, dor, fibromialgia e enxaqueca também. Sendo que nos Estados Unidos, a Anvisa, não, o FDA aprovou a estimulação do nervo vago, e esse é um business que eles esperam gerar bilhões de dólares com ele. Então, o que acontece é que essas aferências que chegam recebem uma resposta que vai modular a cascata inflamatória. Então, vai diminuir o número de interleucinas inflamatórias e vai gerar uma resposta
anti-inflamatória. Isso é importante na depressão, no desencadeamento de doença autoimune e em alguns processos, inclusive início de alguns processos neoplásicos. Então, a gente sabe que a resposta corporal ao estresse vai estimular o eixo HA, hipófise, hipotálamo, hipófise adrenal, que nós vamos ter liberação de neurotransmissores, que a liberação de norepinefrina vai basicamente nos levar a uma exacerbação do simpático e a uma resposta de pró-inflamatória. Se isso ocorre num momento para salvar a sua vida, está ótimo, mas se isso se repete cronicamente, está péssimo, né? Então, existem vários trabalhos mostrando a importância e a ação anti-inflamatória do nervo vago e potencial terapêutico, e como você realizar um tratamento, por outro lado, não invasivo, não precisa colocar um marca-passo cerebral. Você pode, através de modulação de técnicas milenares, obter o mesmo efeito. Então, a redução do estresse, ela vai... a ideia é você aliar terapia farmacológica integrada à intervenção biocomportamental e aumentar, entre aspas, a felicidade ou bem-estar nos indivíduos tratados. Nós sabemos que o estado de alostase é um estado de equilíbrio, que a pessoa sofre um estresse e volta a seu basal. Então, na vida, um agente estressor tem o pico e volta ao basal, Muitas vezes, a maioria das pessoas que estão estressadas, elas sofrem um estresse, elas voltam, mas não voltam àquele platô basal. Outro estresse, ela baixa um pouco, mas não até que ela chega no esgotamento ou no burnout. Ela sofre de sobrecarga alostática. As pessoas que desenvolvem a alostase, elas aprendem a desenvolver a resiliência, e isso é padrão ouro para a saúde e o bem-estar. Então, nós temos dentro do estresse o positivo, que é o eustresse, e o distresse, que é o perigoso, é o crônico. Nós sabemos que num estado de apatia nada ocorre, então é preciso ter liberação de cortisol. Sim, o cortisol não é bandido, ele é só bandido quando ele é liberado a mais e cronicamente. Nós chegamos num estado de máximo rendimento que, se esse estímulo se mantém, vai nos levar a uma perda do que tudo que conquistamos e uma situação de distresse. Então, nós sabemos que 60% a 90% das visitas aos médicos tem a ver com estresse, e que isso altera a biologia do corpo. Então, aqui eu já falei, libera citocinas inflamatórias, pode favorecer ou ser um fator desencadeador ou facilitar os processos de doença. Também a medicina mente-corpo, ela avançou muito na área de epigenética, que é a imagem clássica que todos nós que fomos no ensino fundamental 2, no tempo de alguns, o que chamava de colegial, nós temos 23 pares de cromossomos, que é aquela imagem bonitinha. Nós temos a porção central do cromossomo, que é chamada centrômero, e as extremidades de telômero. Sabemos que quando envelhecemos ou ficamos doentes, esses telômeros vão encolhendo. Então, manter o telômero íntegro ou diminuir a velocidade de encurtamento deles é uma chave, um agente anti-aging ou anti-doenças importante.
Então, nós temos célula, núcleo, cromossomo, vai desfiando essas estruturas, nós chegamos no DNA e no gene, que é um segmento do DNA. A gente sabe que os diferentes tipos celulares contêm a mesma sequência de DNA. Apesar disso, seu epigenoma é diferente. Então, temos células de tecido adiposo, melanócito, nervoso. Depende daquele setor que está ativo ou silenciado. Isso aqui é uma representação que aquela visão romântica dos cromossomas e dos genomas, ela mais parece com isso aqui, com uma imagem parecida com um polímero. Eles se comprimem emaranhados, mas como se tivesse um efeito Tefal, que eles não emaranham. Quando eles desalinham ou descompensam, eles fazem, descompensam não, descomprimem, eles fazem isso de uma maneira muito eficiente. Então, a imagem do núcleo seria mais essa. Nós sabemos que o epigenoma controla a estrutura do genoma e que nós temos genes inativos e genes ativos. Os inativos estão enrolados, inacessíveis na forma do cromossomo, os ativos estão desenrolados, acessíveis, mas na forma até do que a gente chamaria cromatina. A cromatina é o DNA descondensado, o cromossomo condensado, isso muito resumidamente é lógico. E nós sabemos que, entre outras, nós temos duas reações químicas importantíssimas para compactar ou descompactar esse cromossomo, que é a reação de metilação, que compacta, e a acetilação, que descompacta e expõe um determinado gene. Aqui ele está compactado e ele não vai poder sofrer ação de fatores epigenéticos na forma de histona. E aqui ele, exposto com um fator epigenético e o receptor, ele vai poder ser expressado. Então, a reação de metilação empacota e a reação de acetilação expõe. Muitas vezes pode ser para o bem ou para o mal, mas nós sabemos que a metilação é importante para regular processos do nosso DNA e do nosso genoma. Até um tempo atrás, em 85, a gente achava que 5% do genoma era útil, o resto era DNA lixo. Hoje a gente sabe que 80% dele é útil e essas partes inativas têm função muito importante em controlar essas partes ativas. Então, não tem o que... Eu acho que o que chamam de lixo hoje, ou junk genoma, tem a ver com a nossa ideia de... Bom, eu vou mudar aqui, que senão eu vou devagar demais. Os mecanismos epigenéticos são como as marcas que acompanham as notas musicais de uma partitura. Então, dependendo do que é descompactado ou compactado, nós vamos ter uma realidade. Uma coisa muito importante que a gente vê, que todo mundo fala, é efeito placebo e despreza. A gente sabe que 35% dos efeitos terapêuticos de qualquer intervenção pode ser atribuídos à crença. E o que nós temos que fazer é aprender a acessar esse efeito placebo, que às vezes ocorre espontaneamente e às vezes por práticas, porque existem muitos medicamentos que causam muito efeito colateral e que têm uma eficácia muito perto do placebo, e é melhor você ativar essas vias através de práticas ou modos ou escolhas de outras terapias.
A medicina tradicional chinesa não é das práticas mente-corpo, mas é uma integrativa e ela já está bem estabelecida, porque tem publicações, é há mais tempo estudada, se debruçou, muitos cientistas se debruçaram sobre ela e ela pode estimular o sistema nervoso central, ter um efeito analgésico. Existem mapas bem determinados que mostram por associações sérias nos Estados Unidos, que mostram ação sem efeito, evidência pouco clara, potencial positivo e positivo, mas é interessante que em 2013, artrite reumatoide, que era efeito pouco claro, nas práticas mente-corpo existe um efeito bastante importante com estimulação do vago. Então, elas são complementares. Na parte de uroginecologia, melhora a recorrência de infecção, retenção urinária, bexiga hiperativa, urgência, enurese, já está comprovado, também em casos de algias. E existem vários pontos, como os senhores podem ver, mas o que é importante é que nós, na nossa fisioterapia, utilizamos exatamente para estímulo transcutâneo sacral, para controle da bexiga e de algia pélvica, os pontos de acupuntura, são os mesmos pontos da neuromodulação sacral. E que em 82, o Maguire, que é uma sumidade em urologia, ele recebeu um acupunturista, um fellow, e ele começou a utilizar um ponto de acupuntura para obter uma resposta. Ele teve efeitos muito bons e o FDA no ano 2000 aprovou o PercuSans, e que utiliza exatamente os mesmos pontos da acupuntura com um aparelho eletrônico, que é o mesmo que nós utilizamos aqui e mundialmente para estimulação do tibial. Nós sabemos também, eu estou vendo que estou quase acabando, mais 3 ou 4 minutos, que o lado esquerdo e direito do cérebro tem funções diferentes e é possível estimular um ou outro, que o esquerdo olha para as partes e o direito é mais holístico, olha para o todo. E existem algumas publicações interessantes. Técnica de Qigong tem a ver com o Tai Chi. O Tai Chi existem mais de 3.000 movimentos, o Qigong chega perto de 100. Alguns trabalhos, esse é de março de 17, existem outros que mostram que ele pode influenciar o reparo de telômeros, melhorar a qualidade de vida, a sensação subjetiva de pacientes com câncer de mama, tem bastante trabalho, modula o cortisol, modula a cascata inflamatória. Aqui eu acho que não é importante. Vários estudos mostram que os fatores epigenéticos têm a ver tanto com o ambiente externo quanto com o ambiente interno, e existem genes que são chamados de gene dependentes da experiência, que podem ser ativados por alterações favoráveis ou desfavoráveis do meio ambiente emocional. E eles têm a ver com uma resposta, modulação da resposta imunológica e inflamatória. E parece que eles podem ativar algumas células-tronco. Isso existem estudos avaliando. Este aqui é um dos estudos mais interessantes, um dos primeiros, que todo mundo fala. Eu vou pedir mais 3 minutos para terminar, que você faz práticas mente-corpo e você fica mais zen. Mas não é só ficar mais zen. Existem maneiras de você avaliar a metilação do DNA através de coleta de sangue pela técnica de microarray. E o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de meditadores experientes que meditavam mais do que 20 minutos, 20 minutos a 2 anos, e submeteram eles a uma sessão longa
de meditação, com duração de 6 horas, intervalo de meditava 40 minutos, parava 15, voltava, comia, meditava, e eles escolheram sangue antes, sangue 1 hora após e sangue no dia seguinte desse grupo de 20 pessoas. E eles viram que antes do tratamento, os perfis epigenéticos eram heterogêneos aqui. 1 hora após, eles ficaram mais homogêneos, metilaram mais, e no dia seguinte manteve esse efeito. Então, se você está fazendo isso constantemente, você vai ter uma saúde melhor e menor chance de desenvolver doenças que iniciem com processo inflamatório, entre a depressão, autoimune e tudo mais. E aqui eles compararam, fizeram a mesma coisa com 19 meditadores, só que atividades de 8 horas, e 21 pessoas que estavam no mesmo ambiente, mas era bonito, só olhando paisagem, coisas belas, e mediram antes e depois. Eles mediram a COX-2 e a beta-actina, aqui antes e depois nos controles, e olha aqui o nível de COX-2 no meditador, nos meditadores. Beta-actina diminuiu, mas de maneira menor, controle, diminuição da COX-2 baixa no grupo de que praticou atenção plena, diminuiu muito. Então, se você faz isso com uma certa frequência, 10 minutos já é suficiente, você já está prevenindo uma série de problemas. A gente sabe que as rotas são alterações psicológicas, tem um print fisiológico, atua na biologia e nos fatores epigenéticos. A gente sabe também estudos que mostram que as pessoas que têm uma prática contemplativa depois dos 50 anos têm um encurtamento menor do telômero, então é um anti-aging ótimo. Então, nós temos os estímulos externos que passam pelo nosso corpo, ativam ou inativam genes, e nós temos essa resposta. Esse é o último slide. Ele foi apresentado dia 10 de outubro na Sociedade Americana de Uroginecologia, o efeito de mindfulness na redução do microbioma patológico em paciente com cistite intersticial e síndrome da bexiga dolorosa. Eles avaliaram 19 pacientes que tiveram aulas de base de atenção plena e yoga durante 8 semanas, que é o programa, e eles viram que as pacientes apresentaram melhora dos sintomas, alteração significativa de melhora no microbioma urinário, maior diversidade de organismos não patológicos e impacto positivo no tratamento da redução do estresse nesses pacientes. Existem outros trabalhos em curso a respeito disso, e nós sabemos hoje que, se a gente for ver a fórmula da felicidade ou do bem-estar, a genética é responsável por até 50%. Circunstâncias da vida, nasci aqui ou nasci no Afeganistão, fui para a escola, não fui para a escola, sei ler, não sei ler, representam 10%. Aqui é a sorte, né? A sorte e as condições. E atividades intencionais, 40% das vezes. Então, nós podemos abrandar muito um determinismo genético, nós podemos metilar e compactar os nossos cromossomos e não exporem genes desfavoráveis. Lógico que a gente ainda não sabe como fazer isso, mas a gente vai chegar lá e ter um estado de saúde e bem-estar. Então, é importante ser feliz, a gente tem que pensar que cérebro e mente são aliados, não tem que escolher um ou outro, e escolher o equilíbrio. Muito obrigada.